Olá, queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Nesse domingo, o Evangelho nos apresentado pela Igreja, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 a 42. O Evangelho belíssimo e que nos chama a atenção, como nós veremos nesta meditação, alguns verbos que estão nesse Evangelho, que João coloca propositalmente para que o nosso sentido, o nosso coração se abra para chegarmos ao seguimento de nosso Senhor. Quando nós podemos prestar atenção, os verbos que seguirão serão aquele o ver, o dizer, o ouvir, o seguir, o permanecer e encontrar. Verbos muito fortes. O Evangelho inicia dizendo: naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis aí o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Já no início desse evangelho, amigos, nós podemos perceber que João Batista, ele estava com 2 discípulos. Um nós sabemos quem é, André, irmão de Simão Pedro. O outro ainda não sabemos, porque o outro pode ser qualquer um de nós. Nós também podemos estar junto com André para fazermos essa experiência do discipulado, a experiência do seguimento. E eles que estavam ali com João Batista disse que vê Jesus passar, ele aponta e diz: Ele é o Cordeiro de Deus. É muito importante que aqui já aparece o verbo ver. João Batista, ele vê. Ver não é apenas ver com os olhos, mas ver com o coração. O verdadeiro conhecimento, ele se dá por uma iluminação vinda do céu. É o Senhor que nos faz ver as suas realidades que humanamente nós não conseguimos contemplá-las. É ver além. Ver além. É muito interessante que esses discípulos, João Batista, ele vê e ele anuncia. Ele diz: Eis aí o Cordeiro de Deus. Aqui nós vemos um outro verbo, dizer. Dizer que na língua grega ele significa tirar para fora do coração aquilo que está dentro. Dizer que no grego é a palavra deito, que significa colocar para fora. Quando nós dizemos alguma coisa, nós colocamos para fora aquilo que está dentro de nós. E João Batista, ele diz a esses discípulos, ele coloca para fora aquilo que ele acredita. Ele coloca para fora aquilo que está dentro dele. Ele coloca para fora a sua experiência mais profunda, aquela de ter visto, ter contemplado, visto com o olhar do coração, que é diferente do olhar racional, olhar deste mundo, contemplado e dito, para que esses discípulos também possam fazer essa experiência. E esses discípulos ouvem aquilo que João Batista diz. E ouvindo, eles seguem. Aqui nós vemos um outro caminho. Para seguir Jesus, é necessário ouvir. Ouvir aquilo que nos dizem também dele, para que nós possamos fazer essa experiência profunda. Dizer é como se fosse uma semente, falar é como se fosse uma semente, e ouvir é como se fosse aquela terra que acolhe aquela semente. O discípulo é aquele que ele ouve, que ele acolhe com o seu ouvido a semente pregada da Boa Nova, para que essa semente caindo no coração, ela dê o fruto. Então, Jesus, voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, perguntou: O que estáis procurando? Cada um de nós procura algo na sua vida.
E conforme nós procuramos alguma coisa, nós a encontramos. Jesus ele faz essa pergunta hoje para mim, para você. O que você está buscando na sua vida? O que você está procurando no seu caminho? Porque nós caminharemos segundo aquilo que nós buscamos para podermos encontrar. Quem não busca nada, quem não tem uma meta, um foco a ser seguido, também não se encontra com nada. Ou se encontra com alguma coisa, não será aquilo que realizará o seu coração. É necessário buscar. E Jesus pergunta, o que vocês estão buscando? Porque para segui-lo, para encontrá-lo, é necessário buscá-lo. E esses discípulos então dizem, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vinde ver. Eles entendem que é necessário então conviver com Jesus. Onde moras? A casa que é o lugar da intimidade. É na nossa casa que nós somos aquilo que verdadeiramente somos, sem colocarmos máscara para ninguém. É na casa que nós nos sentimos à vontade. Eles perguntam onde Jesus mora porque eles querem estar à vontade com Jesus, eles querem ser eles mesmos com Jesus. Eles querem entrar nesse ambiente acolhedor, esse ambiente de intimidade. E Jesus, escutando essas palavras, diz, vinde ver. Olha aí, novamente o verbo ver. É necessário então ir e fazer a experiência de viver com Ele, ver como Ele vive. Viver com Ele no seu dia a dia, fazendo essa experiência da sua palavra, dos seus atos, do seu amor. O discípulo é aquele que entra no coração de Deus para fazer essa experiência profunda deste grande amor. E Deus quer, Jesus quer que ele faça essa experiência. Então, eles foram, diz o Evangelho, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Permanecer na língua grega não significa apenas estar com, como nós entendemos, alguém que permanece com alguém. Não. Permanecer na língua grega é muito mais profundo. É se tornar uma coisa só com a outra coisa. É se tornar uma coisa só com o Senhor. É unir o seu coração ao coração dele. É criar uma unidade tão perfeita, tão profunda, que eu me vejo no outro, de modo que o outro também possa se ver em mim. Permanecer. Se esforçar em pensar como. É unir o afeto, a vontade, o desejo, o amor, o coração, os sonhos. É permanecer. Então, eles permanecem com Jesus, eles fazem da sua vida uma ligação profunda com o projeto, com a vida de Jesus. E diz o Evangelho, era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. E ele foi encontrar primeiro seu irmão e lhe disse, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. André, após fazer essa experiência, ele corre para anunciar ao seu irmão. O discípulo de Jesus é aquele que quer trazer mais pessoas para junto de Jesus, que quer que o outro também faça essa experiência bela do amor de Deus, que preenche o coração, que dá esperança, que dá paz, que dá horizonte, que nos faz ver além. E foi essa experiência que fez André ir anunciar. E de fato, Pedro, também que buscava algo no seu coração, ele fica entusiasmado, animado, e ele deseja conhecer mais. Então ele vai até Jesus, indo até Jesus, Jesus olha bem profundo para ele e diz, tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado Kefa, que quer dizer pedra. O encontro que nós temos com o Senhor já nos dá
a missão que nós recebemos dele. Quando nós nos encontramos com Jesus, verdadeiramente com Jesus, ele nos diz quem nós somos. Simão é Kefa, é pedra, aquele do qual é depositado a fé, a doutrina. Jesus já diz o que ele será. Será uma pedra, uma fortaleza para os seus irmãos. Que também nós, meus amigos, possamos, encontrando com o Senhor, vendo, ouvindo, permanecendo com Ele, seguindo, também possamos encontrar a missão, o chamado para o nosso caminho que o próprio Senhor nos faz ao encontrar conosco. Fica com Deus e que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Te desejo uma boa semana, uma semana de muita paz e luz. Tchau, tchau.